Então vamos. Aí já estamos ao vivo aqui no nosso Facebook, começando essa live que é muito especial hoje, né? Muito especial mesmo. A gente sempre fala que as lives são especiais, mas essa tem um conteúdo bastante interessante e o nosso convidado é um convidado muito envolvido, né? Tem muito a contribuir, seja na sua trajetória, seja em todas as atividades que faz, né? Então, eu acho que nós vamos ter realmente um momento bastante interessante. E num dia, né, que é um dia dedicado nacionalmente à luta, né, por direitos para as pessoas com deficiência. É um estabelecimento de uma reserva de um dia de luta. Se nós estivéssemos em tempos que não fosse de restrição, né, de convívio por causa da pandemia, com certeza nós estaríamos nas ruas, né, não só aqui em Campo Grande, mas em várias cidades do nosso estado, pelo Brasil afora, como sempre fizeram, né, as pessoas com deficiência, os seus familiares, os seus amigos, liderados pelas entidades de defesa, enfim, manifestando, né, nos espaços públicos sobre as principais pautas, né, as lutas mais importantes para uma vida digna, com protagonismo, com visibilidade, com garantia de direitos para as pessoas com deficiência. Então, já que não fomos na rua, né, por causa dessas restrições, estamos aqui numa rua privilegiada, que é a rede social, são as redes sociais, né, porque estamos transmitindo aqui pelo Facebook, mas também vamos ficar com essa transmissão espalhada aí por vários outros mecanismos de comunicação. E o nosso convidado é Pedro Kemp, né? O Pedro praticamente dispensa uma apresentação, né? Mas todos já conhecem, o Pedro Kemp é nosso deputado estadual aqui do Mato Grosso do Sul, um militante político, né, do Partido dos Trabalhadores, com inserção local aqui em Campo Grande, estadual, inclusive nacional. É uma pessoa que já teve mandato de vereador aqui em Campo Grande e está no exercício de mandato na Assembleia Legislativa, já nesse mandato é o 5º mandato, então é uma pessoa que todos nós conhecemos muito bem. Mas como a gente sempre abre, Pedro Kemp, as nossas lives, convidando, né, a pessoa a vir falar conosco, que ela comece a falar conosco a partir de uma breve apresentação sobre sua pessoa, né? Hoje nós vamos fazer da mesma maneira, né? Eu vou passar para você, não para você fazer essa apresentação formal, sou Pedro Kemp, sou deputado, né? E tal, mas aproveitar esse dia, que é o Dia Nacional de Luta, né? Pelos direitos das pessoas com deficiência, para que a gente aproveite esse nosso momento e você nos diga como é que foi na sua vida pessoal e na sua vida política esse encontro, né, essa sua ida para a defesa da pessoa com deficiência, para a formulação de políticas públicas que interessam as pessoas com deficiência, enfim. Então, que você pudesse fazer desse momento de apresentação, né, mais ou menos um contar da sua história, de como é que você enxergou, né, esta demanda, né, a partir do seu olhar pessoal e político, e como que isso se transformou numa bandeira tão forte e tão marcante na tua atuação parlamentar. Cumprimentar a todos que já chegaram por aqui e outros que vão chegando, cumprimentar a Jéssica Garcia, que está sempre aqui na nossa janela de Libras, né? E já passar para o Pedro Kemp fazer para a gente essa informação de como que ele, como pessoa e como político, se aproximou da defesa das pessoas com deficiência. Muito bem, boa noite, Luísa, e boa noite a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu quero te agradecer por esse convite tão especial. Eu fiquei muito feliz, porque esse é um dia muito importante para mim, porque tem a ver com a minha militância, com a minha história, também a minha atuação no parlamento. Eu vou fazer uma rápida apresentação e depois dizer por que eu fui me envolver tanto com a causa das pessoas com deficiência. Eu sou Pedro Kemp, tenho 58 anos, eu sou formado em filosofia e depois eu fiz também faculdade de psicologia. Eu fiz, em seguida, uma especialização em psicologia social
e logo em seguida fiz um mestrado em educação. Eu trabalhei aqui em Campo Grande como psicólogo, primeiro numa escola de meninos e meninas de rua. Foi uma experiência muito marcante na minha vida e que me levou a militar no movimento dos direitos humanos, naquela época em que nós estávamos discutindo a Constituinte e a elaboração de um novo estatuto da criança e do adolescente. E eu fui parar na militância dos direitos humanos e ali eu me envolvi com muitas pessoas que tinham seus direitos violados, pessoas que eram discriminadas, que sofriam violências, enfim. E eu fui depois trabalhar na educação. Eu dei aula durante 15 anos aqui em Campo Grande, nas escolas e também de ensino fundamental e médio, né? E também nas faculdades. Dei aula na Universidade Federal como professor contratado, dei aula em faculdades particulares também. Depois, eu passei no concurso público para professor de psicologia do Estado, na Secretaria de Educação do Estado. E aí vai começar a minha história com as pessoas com deficiência. Eu, quando assumi o meu concurso, eu pensava que ia dar aula de psicologia na rede estadual de ensino, porque na época existiam os cursos de magistério, então era preciso também professores de psicologia, né? Mas aí, quando eu fui assumir o meu concurso, eu cheguei na Secretaria de Educação e me falaram, olha, nós vamos aproveitar os professores de psicologia que assumiram o seu concurso para atuarem na educação especial. Nós estamos querendo implantar um projeto de uma educação inclusiva na rede estadual de ensino. E nós precisamos de psicólogos, pedagogos, né, especialistas de educação para a implementação desse projeto. E aí eu fiquei muito sem entender, porque eu pensava que ia dar aula, mas aí fui lotado no Centro Estadual de Educação Especial, e a minha surpresa maior foi que, na primeira semana de trabalho, quando eu estava lá no centro, chegou a equipe da Educação Especial da Secretaria de Educação e disse o seguinte, olha, até hoje nós trabalhamos com este Centro de Educação Especial que tem uma proposta de atender as crianças com deficiência e as crianças, então, que são identificadas com algum tipo de deficiência ou com alguma suspeita de deficiência, elas eram encaminhadas para esse centro. E lá elas passavam por um diagnóstico, uma avaliação, e eram devolvidas para as escolas com o laudo, né? E as orientações para os professores trabalharem com elas. E aí essa equipe disse, a partir de agora, nós não vamos trabalhar dessa forma mais. Não são as crianças que virão para o centro, mas os técnicos da educação especial que vão para as escolas atender as crianças nas suas comunidades. Então, foi uma revolução que aconteceu. A descentralização do atendimento na educação especial nas escolas comuns da rede regular de ensino, né? E aí veio um convite para eu assumir a direção de uma das unidades de educação especial. Falei, meu Deus, né? Estou chegando agora, né? Eu nunca tinha atuado na educação especial, lembrando que na universidade, quando eu fiz faculdade de psicologia, nós tivemos pouquíssimas aulas sobre educação especial, né? E eu falei, mas tá bom, vou aceitar o desafio, quero aprender com a equipe e vamos fazer esse trabalho. E aí, então, eu assumi uma unidade de educação especial aqui em Campo Grande e o nosso trabalho foi, então, de formar equipes de psicólogos e pedagogos que percorriam as escolas do Estado para fazer avaliação educacional das crianças que nos eram encaminhadas pelos professores e também
desenvolver um trabalho de capacitação dos professores das salas comuns e também acompanhar esse processo ensino-aprendizagem, né? Para que a criança não fosse matriculada, estivesse ali presente na escola sem aprender, né? Que era uma coisa muito comum naquela época, né? Normalmente as crianças elas eram encaminhadas, crianças, né, com deficiência mental, principalmente um atraso cognitivo, elas eram encaminhadas para as chamadas classes especiais. E ali elas ficavam segregadas, né, dos demais alunos e passavam muitos anos sem se beneficiar do processo de aprendizagem, né? Então, nós acabamos com as classes especiais para crianças com deficiência mental e nós, então, implantamos as salas de recurso. As crianças todas eram matriculadas na rede, nas salas comuns, e elas, então, quando tinham necessidade, elas eram encaminhadas no contraturno para um atendimento mais individualizado, especializado nessas salas de recursos, que hoje são chamadas de salas multifuncionais, né? Bom, então eu fui fazendo esse trabalho na rede estadual de ensino e a gente tinha muito contato com as instituições especializadas. Era uma parceria mesmo, né? Com a Pestalozzi de Campo Grande, com a PAI, né? Com o SMAC, com a CPDF, enfim, todas essas entidades que atendem pessoas com deficiência, elas tinham uma relação muito estreita conosco, né? E nós fizemos, então, todo um trabalho em parceria com essas instituições também. Aí, Luísa, eu, depois de 6 anos, né, trabalhando na educação especial, eu fui eleito vereador aqui em Campo Grande, né? E aí, uma das prioridades do meu mandato era levar para a Câmara Municipal a luta em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Um dos meus primeiros projetos apresentados na Câmara Municipal foi uma lei de acessibilidade, porque naquela época não tinha a lei federal de acessibilidade, era uma coisa que a gente estava debatendo, discutindo ainda, né? Então, apresentei esse projeto e quando fui depois para a Secretaria de Educação, fui secretário junto com você, né, no governo do Zeca, e lá a gente deu uma atenção especial para fortalecer esse trabalho da educação inclusiva, né? O atendimento das pessoas com deficiência na rede regular de ensino e também com a capacitação de professores e equipes especializadas para acompanhar as crianças nas escolas, né? E aí, depois, como deputado estadual, também a gente levou essa luta para a Assembleia Legislativa. O meu mandato na Assembleia sempre foi uma referência para a educação especial, principalmente, né? Se eu estiver falando demais, você pode me cortar, tá bom? Imagina, mas é importante a gente conhecer essa sua história toda, porque a gente vai aprendendo com isso, né? E quem está aqui conosco também, a biografia das pessoas nos ajuda, nos desperta, nos movimenta, né? Por favor, Pedro. Então, eu falei para você que hoje é um dia especial para mim, porque na Assembleia Legislativa o meu mandato acabou se tornando uma referência para as instituições especializadas, para os educadores da educação especial e na verdade, para as pessoas que lutam em defesa dos direitos, né, das pessoas com deficiência. Apresentei vários projetos de lei, alguns foram aprovados, né? Mas uma propositura que eu apresentei e aprovei na Assembleia foi a criação da Frente Parlamentar em defesa das pessoas com deficiência. Essa é a frente parlamentar mais atuante da Assembleia e uma das mais antigas, né? Eu fui reeleito algumas vezes e sempre eu era o presidente dessa frente parlamentar e continuava atuando e as pessoas me procuravam muito em função disso, né? E eu fiz algumas lutas
históricas na Assembleia Legislativa que me orgulham muito, né? A principal delas foi a luta para que o Estado continuasse apoiando as instituições de educação especial com a cedência de professores, né? Nós temos hoje por volta de 800 professores cedidos para as 54 APAES, 8 Pestalozes e mais, deixa eu ver aqui, umas 30, 40 entidades na área da pessoa com deficiência física, deficiência intelectual, deficiência auditiva, visual. Então, o Estado, ele sempre apoiou essas entidades cedendo os professores, tá? E, por 2 ou 3 vezes, o Estado ameaçou de cortar essa cedência desses profissionais. E as entidades me procuravam desesperadas, por quê? Porque se elas tivessem que bancar com o salário dos professores, a contratação, com encargos sociais, elas não aguentariam, né? Porque essas entidades são filantrópicas, elas vivem de doações, elas vivem de rifas, festa junina e uma série de promoções que fazem, né? E se nós perdêssemos, né, esse atendimento que essas instituições realizam, nós teríamos uma grande perda para as pessoas com deficiência no Estado, para os nossos alunos, né? Seriam milhares de alunos sem atendimento. Então, o que nós fizemos? Nós mobilizamos pais, alunos, professores e lotamos aquela Assembleia Legislativa pelo menos umas 3 ou 4 vezes. Toda vez que o governo ameaçava, a gente batia os tambores, o pessoal aparecia lá e teve uma audiência pública que nós tivemos, olha só, 1.300 pessoas na Assembleia Legislativa. Aquela Assembleia ficou tomada de gente no plenário, nos corredores, nos gabinetes, no estacionamento. Foi um dia histórico, né? E a secretária de Educação estava lá, os cabelos dela ficaram em pé assim, né? E ela ficou assim muito pressionada. E nós dissemos, olha, se o governo não continuar apoiando as entidades com os professores, as entidades vão ter que encerrar as atividades e nós vamos entregar esses alunos para o Estado cuidar, né? E aí, então, eles voltaram atrás, nós fizemos depois um convênio com a participação do Ministério Público, né, e o Fórum das Entidades, e hoje está regulamentada essa parceria, né, do Estado com as entidades, e a gente conquistou, então, mais esse apoio, né, para as instituições. Então, assim que começou a minha história na defesa dos direitos das pessoas com deficiência, primeiro como profissional, atuando no atendimento às nossas crianças nas escolas estaduais, né? E depois como parlamentar, sempre levantando essa bandeira na Assembleia Legislativa ou na Câmara Municipal. Eu quero falar para você que é uma coisa que eu sempre falo nas audiências públicas, né? Todo mundo que entra para a educação especial, como educador, como técnico, né, como profissional, ele se torna uma pessoa comprometida com esta causa das pessoas com deficiência. Por quê? Primeiro, porque a gente vê a luta das famílias, que muitas vezes não têm respaldo para um atendimento especializado para os seus filhos, né? Normalmente, uma criança com deficiência, e algumas têm deficiências múltiplas, elas precisam de um atendimento multiprofissional. Elas precisam de psicólogo, precisam de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, às vezes neurologista, às vezes até ela precisa de uma intervenção cirúrgica,
para fazer um tratamento odontológico, às vezes tem que tomar anestesia geral, dependendo, né, do grau de deficiência. Então, as famílias, elas sofrem muito atrás desse atendimento especializado, porque elas querem o desenvolvimento dos seus filhos, elas querem que eles tenham acesso a esses direitos, né? Então, não é fácil, principalmente quando as famílias não têm recursos, condições financeiras e dependem da rede pública, né? E é uma coisa que a gente pode conversar mais adiante, né, sobre a necessidade de haver um atendimento especializado na rede pública em determinadas áreas para dar esse respaldo que essas famílias precisam. Então, quando a gente se torna um professor, ou um psicólogo, ou um pedagogo na área da educação especial, a gente, sem querer, acaba se tornando um militante, né? Porque nos sensibiliza a luta das famílias e a luta dessas pessoas para terem os seus direitos reconhecidos. Mas é isso mesmo, Pedro. Você vê como é bom você contar, né? Porque, na verdade, você não conta só sobre a tua experiência pessoal, sua trajetória, como você chegou nessa questão, nessa defesa, né? Tão identificado, né? Que está como político aqui do Mato Grosso do Sul, comprometido com essa causa. Todas as pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, ou mães, pais, familiares, amigos, gestores públicos, reconhecem no Pedro Kemp esse militante, né? E você contar isso trouxe para a gente muito conteúdo sobre essa história de conquistas hoje num dia de luta, né? Então, foi muito importante você trazer essa informação que é um pouco biográfica, né? Um pouco das suas vidas e tal, mas ela é pública, né? Porque é uma atuação no âmbito das políticas públicas, o que foi e é muito importante, né? E aí, Pedro, você... Inclusive, Luiz, eu queria fazer uma homenagem às mães das pessoas com deficiência. São guerreiras. Eu tenho que fazer esse destaque aqui. Muitas mães são abandonadas pelos maridos depois que nasce uma criança com deficiência. Essa é uma realidade que eu encontrei muito na educação especial, inclusive maridos que culpavam as mães pelo nascimento de uma criança com deficiência. Então, é uma realidade muito triste, né? E as mães mais pobres, elas enfrentam muitas dificuldades, às vezes elas se tornam chefe da família e têm que sustentar a família, mas também elas correm atrás do atendimento para suas crianças com deficiência, né? Então, essas mães, elas precisam ser respaldadas e também respeitadas, né? Porque são guerreiras. Faço essa homenagem a elas. Ah, muito justa homenagem, viu, Pedro? Muito bem lembrado mesmo. E essa dificuldade, né, da realização dos direitos através das políticas públicas é o que nos move a nos enfileirarmos nessa luta, né? E hoje, nesse dia, é mais um dia de pautar as questões que são relevantes para transformar a vida das pessoas numa vida melhor, porque é uma vida cheia de dificuldades, porque o poder público, a sociedade, deixa de enxergar, né, aquilo que é importante para a pessoa com deficiência e o poder público não respalda com o que tem que fazer. E há um empobrecimento dessa família, porque você precisa ter muitos investimentos para manter bem, né, adequadamente, uma pessoa com deficiência em casa, seja uma criança ou um adulto. Isso cria uma dificuldade, um aumento, né, excessivo dos gastos e que precisa ser visto pela sociedade e respaldado pelo poder público, especialmente para as famílias que mais necessitam. E assim, Pedro, diante dessa sua trajetória, de todo o envolvimento pessoal e político que você tem com essa questão, nós estamos às vésperas de iniciarmos um processo eleitoral aqui para Campo Grande. Você é pré-candidato a prefeito pelo PT, eu sou pré-candidata a vereadora na chapa que você e a Heloísa Berro lideram. A Heloísa também é uma pessoa com muito compromisso com as causas sociais e com a pessoa com deficiência. Enfim, você pode nos falar um pouco, com toda a capacidade que você tem, e nos trazer os elementos que estão no seu plano de governo, que são necessários
para que, a partir de janeiro, a gente vá construindo aqui em Campo Grande para fazer dessa cidade uma cidade inclusiva, porque eu acho que é esse o desafio, né? E se nós formos considerar todos os pré-candidatos a prefeito, agora temos uns 14 que estão levando a registro lá no TRE, sem sombra de dúvidas, né? Muito distante dos demais e sem desprezá-los individualmente como pessoas, mas assim, o nível do seu envolvimento, do seu compromisso, né, e da tua experiência acumulada com esta defesa das pessoas com deficiência, assim, a gente pode dizer que de longe você será a pessoa, né, eleita prefeito aqui em Campo Grande, capaz de conduzir a cidade para transformá-la numa cidade verdadeiramente inclusiva. Então, nesse seu plano, né, de governo, nesse seu pensamento, o que mais importante a gente tem que fazer a partir de 1º de janeiro, quando certamente você estará à frente do Executivo Municipal aqui de Campo Grande? Eu acho que é importante dar esse espaço para você colocar isso assim como mesmo a sua proposta, o seu plano de governo, embora a gente não esteja no momento já eleitoral, mas estamos no pré-eleitoral, mas nós sabemos que esse plano já está levado, inclusive, a registro, enfim, mas eu acho que é relevante que a gente paute isso nesse dia 21 de setembro, porque é exatamente a data nacional que a gente sempre fez essas lutas, né? Então, que é muito importante que você nos conduza, nos dirija esse debate, que a gente quer que seja feito por todos os candidatos, mas especialmente a partir da vivência, da experiência política e do compromisso que você tem. Bom, você sabe que a gente tem um olhar especial para a população mais pobre, e quando a gente fala em pessoas com deficiência, a gente leva muito em consideração a necessidade de famílias que muitas vezes não têm os recursos necessários para dar qualidade de vida, para garantir os seus direitos, né, os direitos para os seus filhos, e que precisam do respaldo do poder público. Eu queria, antes de falar de ideias, propostas, né, que nós pensamos para Campo Grande, falar primeiro que nós temos hoje, em termos de legislação, um arcabouço jurídico muito farto de garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Hoje, a gente não precisa mais de leis, a gente precisa que essas leis sejam efetivamente cumpridas, tá? Então, nós temos lei, por exemplo, da acessibilidade, nós temos a lei na área da educação, que garante, e a Política Nacional de Educação Especial, né, que garante o atendimento especializado às pessoas com deficiência. Nós temos legislação que garante o atendimento na área da saúde, o acesso ao mercado de trabalho, enfim. O problema é que, muitas vezes, essa legislação ela não é observada e não é cumprida, né? Tanto pelo poder público quanto pela sociedade civil, de um modo geral, né? Por exemplo, a lei de acessibilidade, o poder público deve garantir o acesso das pessoas com deficiência aos prédios públicos, aos serviços públicos, mas também a sociedade civil precisa garantir o acesso das pessoas com deficiência, por exemplo, nos supermercados, nos cinemas, no shopping center, em estabelecimentos comerciais, em espaços de acesso público, né? Não são prédios públicos, mas de acesso público, né? Então, precisa do comprometimento de toda a sociedade, né? Nós temos uma legislação que obriga as empresas a contratarem um percentual de pessoas com deficiência, dependendo do número de empregados que ela tenha, né? E muitas empresas, elas não observam essa legislação e, às vezes, dificultam muito a empregabilidade dessas pessoas, né? Então, nós precisamos que a sociedade tenha consciência de que as pessoas com deficiência
elas são cidadãs, portadoras de direitos, e, portanto, elas precisam ter acesso a esses direitos que são garantidos, né? Então, quero fazer essa primeira observação. Hoje, por exemplo, as famílias de baixa renda que têm crianças que precisam de uma alimentação especial, elas vão lá no CEM, Centro de Especialidades Médicas, e elas não vão encontrar, né? Hoje está em falta essa alimentação especial para as crianças com deficiência. Também, eles não estão fornecendo fraldas para crianças e adolescentes que necessitam, né, das fraldas. Muitas vezes, as mães que precisam de uma órtese, de uma prótese, esse serviço hoje ele foi terceirizado para pai, né? Então, nem sempre as famílias conseguem ter acesso a esses recursos que os seus filhos necessitam. Agora, então, na pandemia, né, esse atendimento ele está mais limitado ainda, né? Então, também quero chamar a atenção, as famílias de baixa renda, elas têm o direito ao benefício de prestação continuada, né, da LOAS, para os seus filhos que são dependentes, e as famílias são de baixa renda, quer dizer, tem uma renda familiar muito baixa, né? Também alguns não sabem, mas as mães que precisam buscar atendimento, uma cirurgia, por exemplo, um atendimento especializado fora do estado, né? Essas crianças têm o direito, né? A legislação garante isso, inclusive passagem aérea, né, para transportar essa criança. Eu sei porque eu já acompanhei muitos casos, inclusive o acompanhante, ele tem esse direito, né, no caso a mãe. Enfim, é muito importante que haja essa consciência desses direitos e que as pessoas façam valer esses direitos. Às vezes tem que procurar a Defensoria Pública, o Ministério Público, né, para que a lei saia do papel e venha para a prática, né? Então, essa é uma luta muito grande que a gente tem feito constantemente na Assembleia através da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, né? Até mesmo a nossa Frente Parlamentar já teve que atuar no sentido, você deve conhecer, muitas pessoas na cidade conhecem, a Thelma do SMAC, né? E passou num concurso público para professora da educação infantil no município, e quando ela foi tomar posse, a comissão não queria dar posse para ela, por ela ser uma deficiente visual, né? Cega. E a Thelma, que lutou a vida inteira para vencer as barreiras e se formar, né? Estudar e depois passar no concurso, passou, venceu todas essas barreiras, depois chega para assumir, não queriam que ela assumisse, ou seja, não queria que ela tivesse a oportunidade de provar que ela era competente, né, capaz de realizar aquele trabalho. Então, na época, nós também tivemos que intervir, fazer uma movimentação para que ela assumisse o seu concurso. Então, eu quero frisar muito bem essa questão, porque nós estamos com uma legislação bastante farta em defesa desses direitos das pessoas com deficiência, mas, na prática, tem muita barreira, tem muita dificuldade, tem muita negligência por parte do poder público, né? Então, é uma luta constante. Mas, falando em termos de propostas, né? Como nós estamos nos preparando para a campanha eleitoral, nós temos pensado muito nosso programa de governo, e nessa área das pessoas com deficiência, primeiro, a gente pensa que é importante, em Campo Grande, ter um órgão articulador das políticas públicas voltadas para a garantia de direitos das pessoas com deficiência, que pode ser uma secretaria especial, pode ser uma subsecretaria ou uma coordenação, não importa o nome, mas é preciso que nós tenhamos esse órgão responsável
para articular as políticas intersetoriais. E eu queria explicar bem isso. Seria, se for uma secretaria ou uma subsecretaria, né, diferente das outras, por quê? Porque a Secretaria de Educação ela vai desenvolver as políticas educacionais, né? A Secretaria de Saúde desenvolve políticas na área de saúde. Esse órgão ele vai articular a Secretaria de Educação para que ela faça educação especial. Vai articular com a Secretaria de Saúde para que as pessoas com deficiência tenham serviços especializados na rede pública de saúde para as pessoas com deficiência. Vai articular com a Secretaria de Assistência Social, né, que tem a responsabilidade de desenvolver políticas para as pessoas com deficiência. Vai articular na área do trabalho para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao mercado de trabalho, tenham formação profissional, né, específica. Então, ela é um órgão articulador das políticas, né? Para isso, esse órgão precisa ter orçamento para atuar com eficiência e tem que ter o respaldo político, né? No caso, muito ligado ao gabinete do prefeito para ter, vamos dizer, autoridade de chegar em cada secretaria e cobrar as ações voltadas para as pessoas com deficiência. Esse seria o primeiro ponto, né? Segundo, existe um lema das pessoas com deficiência que diz assim: nada sobre nós sem nós, né? Então, nós precisamos valorizar e respeitar o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e o Fórum das entidades que atendem as pessoas com deficiência. É muito importante que este conselho não seja um conselho figurativo. Muitas vezes o poder público não respeita e não ouve, não leva em consideração o que é discutido nesses conselhos, né? Então, nós precisamos dar voz, dar visibilidade às pautas, né, das pessoas com deficiência, desenvolver políticas para reduzir estereótipos, preconceitos, né? As pessoas com deficiência não podem ser vistas como coitadas, né? Como pessoas que merecem pena, mas como pessoas que têm potencial de desenvolver as suas habilidades, as suas capacidades, e elas têm que ser ouvidas também, né? Então, é muito importante valorizar e respeitar os conselhos de direitos, neste caso, das pessoas com deficiência. E depois, eu queria dizer que nós temos discutido no nosso programa de governo ações específicas nessas várias áreas, né? Por exemplo, educação especial. O ano passado, o prefeito aqui, ele substituiu os professores especializados da educação especial que estavam acompanhando os alunos com deficiência nas escolas para que eles possam efetivamente aprender, né? Ele tirou esses professores habilitados, especializados e colocou no lugar estagiários. Para quê? Para reduzir o salário, para pagar menos, né? Ou seja, para economizar. Então, isso nós não podemos admitir. As pessoas com deficiência, para que elas possam estar matriculadas numa escola, numa sala comum, numa escola regular, elas precisam do apoio especializado, né? Os professores de sala de aula, eles têm uma formação generalista, eles estão ali para alfabetizar, eles estão ali para disponibilizar o conhecimento sistematizado para as crianças. Agora, ele precisa do respaldo do professor especialista para poder desenvolver estratégias, metodologias, com recursos instrucionais próprios,
para as crianças com deficiência poderem se beneficiar do processo, né? Então, nós temos no nosso programa, na área da educação, um capítulo sobre educação especial, e a principal, vamos dizer, a principal proposta é a garantia do serviço especializado dentro das escolas para respaldar o trabalho dos professores no atendimento às crianças com deficiência. Na área da saúde, nós precisamos garantir a presença de profissionais e de serviços que complementam aquele trabalho que essa criança necessita para o seu desenvolvimento, né? A criança, ela vai para a escola, mas ela precisa de fonoterapia, aliás, fonoaudiologia, de fisioterapia, ela precisa, às vezes, de tomar um medicamento controlado. Então, tudo isso a rede pública de saúde precisa oferecer, né? Sem falar da assistência social, muitas vezes, como eu disse, famílias pobres têm muita necessidade de atender as especificidades das suas crianças, né? Então, nós temos colocado no programa de governo, nas diferentes áreas, né, essa atenção especial voltada para as pessoas com deficiência e um órgão que possa articular as políticas, né? Eu falo assim, esse órgão ele é importante, por quê? Porque ele vai chamar a atenção e defender os interesses e as necessidades das pessoas com deficiência em todas as áreas, né? Até mesmo na Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura, né? Chegar lá e falar para o secretário, vocês estão fazendo uma obra num parque, numa avenida, num bairro, ou construindo casas, unidades habitacionais, e aonde é que está a acessibilidade, né? Então, cobrar da Secretaria de Obras também a política da acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Então, em todas as áreas, né, nós precisamos de ter presente esses direitos dessas pessoas, porque elas representam um percentual bastante significativo da nossa população, né? São cidadãs e têm o direito à cidade, né? Têm o direito à cidade. Já foi a época que as pessoas com deficiência ficavam trancadas em casa, ficavam lá entre quatro paredes, às vezes a família tinha medo. Alguns falam, a família tem vergonha de mostrar o seu filho. Não é isso. As famílias, elas tinham medo de expor as suas crianças e elas serem discriminadas, rejeitadas, né? E também porque não tinham acesso a determinados espaços e a determinados direitos, né? Então, hoje, a gente tem uma política de convivência, de inclusão dessas pessoas no contexto da cidade como um todo, né? Então, a praça, o parquinho infantil precisa ser acessível às crianças com deficiência, né? A calçada, o prédio público, as escolas, os postos de saúde. Então, é pensar como um todo, como é que a gente vai garantir inclusão das pessoas com deficiência. Olha, Pedro, esse conhecimento, né, que você Luísa, desculpa, posso falar? Oi? Claro, Jéssica, pois não. Então, eu vou fazer bimodal, vou falar primeiro português, depois eu interpreto. Aproveitar que o Pedro está aqui, vou puxar uma sardinha, então, da área da Libras, né? Agora, com a pandemia, isso foi difundido muito no Brasil, acho que todo mundo percebeu, as lives, vários surdos entraram até com processo em relação ao seu direito linguístico. E agora, com as eleições, eles estão mais engajados, né? Estão querendo ver quem está obedecendo às leis, quem vai colocar, né, essa acessibilidade na janela. E aí eu falo assim, a maioria das pessoas pensam que a acessibilidade é só a questão da pessoa física, né? E a acessibilidade para o surdo é o seu direito linguístico, porque ele não está ouvindo.
é a língua da cultura dele, né? É o direito dele. Então, eu queria saber, assim, da sua proposta a respeito dessa comunidade, que é maravilhosa para mim. Então, eu queria saber a respeito disso. Qual que é a sua opinião, a sua proposta? Porque nós vemos que dentro do Estado existe, por exemplo, o Centro de Atendimento ao Surdo, que infelizmente foi diminuído, né? O governador atual fechou, inclusive, a escola e diminuiu esse atendimento. E na prefeitura nunca teve um centro referencial, né, para atendimento. A pessoa precisa de um trabalho. Como que ela vai lá entregar um currículo, falar, fazer entrevista sem um intérprete junto? A pessoa vai lá fazer um exame odontológico, um exame até ginecológico. Onde que ela vai atrás? Para conseguir lá no posto de saúde. Quem que vai atender? Ela vai escrever? E aí entra a questão do preconceito, a questão da vergonha também. Não vou não, porque ninguém sabe falar comigo. Tá? Eu queria saber. Desculpa interromper. Espera só um pouquinho que eu vou interpretar o que eu falei. Muito importante essa sua colocação. Quando a gente fala em acessibilidade, às vezes a gente pensa só na questão física, né, do espaço físico, mas também, no caso da comunidade surda, acessibilidade é o direito a Libras, Língua Brasileira de Sinais, né, que é reconhecida, né, no Brasil, e é um instrumento importante de inclusão das pessoas surdas. No Estado, eu até apresentei um projeto de lei, foi aprovado, de uma central de Libras para atender as pessoas surdas nos diversos serviços públicos. Por exemplo, uma pessoa surda, ela vai parar na delegacia de polícia, né? É fundamental que ela tenha um intérprete de Libras para ela poder prestar um depoimento para o delegado, para ela ser entendida pelas pessoas, né? Nós já tivemos casos, inclusive, de pessoas que foram parar na delegacia, foram presas porque não se fizeram entender, né? Então, é fundamental. Também, na área da saúde, uma pessoa surda, para ela poder ser atendida por um médico, para o enfermeiro que está lá no hospital ou num centro de saúde, é importante ter o intérprete de Libras para ela poder se comunicar da melhor maneira possível, falar dos seus sintomas, do que ela está sentindo, né? Na área da educação, a gente já tem mais facilidade, porque a gente já tem muitos intérpretes de Libras na educação, acompanhando os alunos. Agora, é importante ter esse serviço estendido para outras áreas, né? Então, no caso nosso, uma vez estando na prefeitura municipal, nós queremos levar essa proposta da Central de Libras para atender o cidadão de Campo Grande surdo que precisa ter acesso a algum serviço municipal e que necessita da interpretação de um intérprete de Libras, né? Esse serviço ele pode contar com os profissionais que podem se deslocar para, no caso, um posto de saúde quando for necessário, ou então que faça essa comunicação através de videoconferência, né? Então, as pessoas às vezes falam, essa é uma proposta absurda, porque você vai ter que contratar intérprete de Libras para todos os postos de saúde, todas as escolas, para os hospitais, para os CRAS, né, Centros da Assistência Social. Vai ser um absurdo, é uma proposta... Não, não é um absurdo. Você pode ter uma equipe de profissionais que algumas vezes podem se deslocar para determinados órgãos, mas também você pode fazer esse atendimento como nós estamos aqui com a Jéssica fazendo através da videoconferência, né? Então, uma central utilizando a internet, utilizando os recursos que nós temos hoje para poder fazer a interpretação quando for necessário em algum serviço público da prefeitura municipal.
Essa é a nossa proposta. Ah, mas muito bem. Jéssica, espero que o nosso pré-candidato a prefeito, Pedro Kemp, nosso deputado, tenha respondido a sua questão, que foi muito bem trazida, viu? Muito obrigada. Você está de parabéns e pode intervir sempre quando ficar instigada a participar do debate. Tem muita gente assim também aqui no Face, Pedro Kemp, se manifestando, fazendo colocações, enfim. É vibrante aqui a participação de todos, depois você vai lá, responde a todo mundo, enfim. Mas o que nós queremos nesse nosso diálogo de hoje, e que já extraímos, né, assim, com muita verdade, com muita dignidade de sua parte, com toda a responsabilidade de quem quer ser um gestor público decente, né, honesto, com todos os propósitos, e não um pré-candidato que fantasia sobre as necessidades de seu povo sem responsabilidade. Então, nós ouvimos aqui, né, você dizer com bastante segurança sobre as questões que são mais importantes e trazendo caminhos para transformar realmente Campo Grande numa cidade inclusiva. E este é um desafio. Esse é um desafio, como você disse, que nós já estamos bastante atrasados, em que alguns setores, como, por exemplo, o apoio educacional especializado aqui em Campo Grande, nós demos passos para trás, né? Como o atendimento no Centro de Especialidades Médicas, esse último governo deu passos para trás aqui na Prefeitura de Campo Grande. Então, eu preciso correr atrás desse nosso prejuízo, né? Que reduz tanto a vida das pessoas, né? Faz com que ela seja menos abrangente, potencialmente menos plena, né? Das pessoas com deficiência, em razão da falta de responsabilidade do gestor público com todas as pessoas da cidade. E como você se lembrou, quase um quarto das pessoas da nossa cidade são pessoas com deficiência, ou seja, toda família tem uma ou duas pessoas com deficiência entre os seus familiares. Então, é preciso enxergá-los. E mais do que isso, é preciso que o poder público mobilize, articule, realize, né, ações e políticas públicas que atendam aquilo que é direito dessas pessoas, que não está assistido, que não está atendido, que está, na verdade, deixado para trás, né? Então, isso entusiasma tanto a gente, a tua seriedade, o teu compromisso, a sua história, que a Jéssica, né, não aguentou ali o espaço e quis fazer uma intervenção que foi belíssima, que foi importante, que trouxe uma questão pontual, mas que você viu, né, Jéssica, como todos que estão nos assistindo, que o Pedro Kemp, nosso pré-candidato a prefeito, já pensou numa alternativa que é possível fazer. Então, eu acho assim que a tua história, o teu compromisso vai fazer com que Campo Grande seja, a partir de janeiro, uma cidade inclusiva. E isso é relevante para todos nós, né? Não só para as pessoas com deficiência. Todos nós da cidade precisamos que todos os direitos sejam atendidos, né? Mas especialmente quem é titular do direito ter o seu direito preservado. Você disse de vários aspectos, né? Mas um aspecto que me toca muito é essa questão da mobilidade também. Nós não temos transporte público adequado, ao contrário. Quando eu estava na Câmara, no período de 2013 e 2016, eu propus um projeto de lei, é um projeto muito bom, fácil de ser executado, que é o projeto de transporte porta a porta, feito por aplicativo, transporte público, pago pelo usuário, né, com tarifa adequada, enfim, mas que possa ajudar as pessoas com deficiência, sejam as crianças ou os adultos, a terem mais mobilidade pela cidade. Porque o transporte público coletivo é muito difícil até para quem não tem uma deficiência, né, trafegar nele. Agora, imagina, né, para as pessoas que são cadeirantes, né, ou que são cegas, que têm outro tipo de deficiência e que precisam, com dificuldade, de ser transportadas. Então, muitas pessoas poderiam estar transitando, criando riqueza, né, mobilizando a cidade, se elas pudessem ser transportadas. O transporte particular, feito por esses aplicativos, assim, com todo respeito aos profissionais dos aplicativos, muitas vezes não vão socorrer. Você pede pelo aplicativo para uma pessoa que tem deficiência, seja cadeirante ou não, é difícil vir. Então, o poder público precisa dar o transporte público. Precisa dar o transporte para as crianças escolares também, que é muito importante.
precisa dar transporte para a mãe, que leva, que busca. Enfim, são muitos desafios. E Campo Grande será uma cidade inclusiva ou começará a dar passos nesse sentido se tiver à frente gestores políticos efetivamente comprometidos com essa causa, né? Aqueles que nunca se lembraram disso, aqueles que nunca colocaram isso na sua agenda, né? Aqueles que nunca militaram nessa defesa podem até fazer, mas com certeza terão muito mais dificuldade. E nesse sentido, Pedro Kepp, aqui nesse momento a gente reconhece em você esta liderança preparada e capaz de nos levar a uma cidade inclusiva, uma cidade justa para todos, mas especialmente para as pessoas com deficiência. Então, essa live foi para mim uma aula, né? Assim, como é sempre participar desses eventos que a gente vai e ouve pessoas falarem tão bem. Hoje de manhã, à tarde também acompanhei outra live, enfim, hoje o dia todo a gente teve vários eventos, várias movimentações nacionais com esse tema e muito bem defendidos. E aqui Campo Grande não pode ficar para trás, né? Nós precisamos dar um salto, fazer Campo Grande, a partir de janeiro, uma cidade inclusiva. E você é nosso líder para essa tarefa, que com certeza será reforçada por todos nós. Então, Pedro, aqui já finalizando a nossa live, porque ficamos mais de uma hora aqui conversando, né, de uma maneira tão fraterna, tão gostosa, né? Eu já vou te agradecer, né, dizer que você dispôs esse tempo tão precioso seu nesse momento político importante, mas vir aqui falar sobre esse tema no Dia Nacional de Luta pela pessoa com deficiência é um momento importante para todos nós. E o privilégio de eu ter você aqui vai me engrandecer, me fortalecer como pessoa e como pré-candidata a vereadora nessa disputa. Agradecer a Jéssica pela participação especial, agradecer também pela toda a interpretação que fez durante a nossa conversa, né? Passar o Pedro para as suas despedidas e passar a Jéssica também para fazer aqui uma despedida, porque agora ela já tomou entre nós o assento de uma participante, né, qualificada aqui para o debate que nós estamos fazendo. Bom, primeiro, Luiz, eu queria dizer que sempre é muito agradável debater com você, que é uma pessoa que faz sempre um debate qualificado das questões da nossa sociedade. Eu sempre acompanhei o seu mandato de vereadora quando você esteve na Câmara Municipal e era um mandato muito combativo, atuante, para as questões realmente que merecem ser debatidas e levadas para o parlamento. Muitas vezes questões até que eram ignoradas, né, por colegas parlamentares, você fazia defesa de forma muito combativa, temas muito importantes na área dos direitos humanos, né, das minorias. Então, eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para integrar a nossa chapa de vereadores, e eu tenho certeza que, retornando à Câmara Municipal, você vai novamente fazer a diferença entre os parlamentares, né? E, para encerrar esse debate que nós fizemos, eu queria dizer que a gente aqui, quando debate sobre os direitos das pessoas com deficiência, a gente lembra muito da educação, lembra muito da saúde, né? Do trabalho, a necessidade do acesso ao trabalho, mas tem outras questões. E quando eu ia tocar nesse assunto, você falou, por exemplo, do transporte, né? A mobilidade urbana, mas também tem outras questões, quando eu estava falando da assistência social, que precisa também dar um respaldo àquelas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e que têm crianças com deficiência, também precisam das políticas públicas, porque a assistência social também é um direito de cidadania, né? Então, são muitas outras questões que precisam ser debatidas, né? E, de fato, nós sonhamos com uma sociedade verdadeiramente inclusiva, né? Uma sociedade que considere a grande diversidade que existe no nosso meio e que essa diversidade seja contemplada nas políticas públicas, né?
Então, eu queria dizer que foi uma satisfação enorme conversar com você nesse dia tão especial e dizer que o que a gente sonha é que a nossa administração ela tenha uma grande participação popular, que ela possa ouvir as pessoas, levar em conta as demandas, né? E administrar junto com a sociedade. Muito obrigado, obrigado às pessoas que nos acompanharam e estarei sempre à disposição para aprender, né, primeiro, e depois para contribuir também com aquilo que a gente já acumulou ao longo da nossa história aí. Nossa, super contribuiu, Pedro. Muito obrigada. Jéssica, quer falar? Só agradecer mesmo, só agradecer pela iniciativa de vocês dois, essa acessibilidade em Libras. Sempre tenho contato aí com a equipe do Pedro também, as meninas que conheço lá que estão interpretando. Mas parabéns aí, vocês estão sendo referências. Eu acredito que ano que vem vai ser um novo ano para Campo Grande. Ah, com certeza, Jéssica. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que nos acompanharam até aqui, aos que nos ajudaram a fazer esse momento possível. Obrigada, Pedro. Muito obrigada mesmo. Um beijo enorme, boa sorte para todos nós, tá? Especialmente para você, para a Jéssica, tá? Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. E a todos que lutam pelas pessoas com deficiência. Obrigada.